caminho para o Cordeiro. Abriu o caminho em meio ao deserto, em meio à sequidão, em meio aos ossos ressequidos, para um Deus vivo que viria para mudar a história da humanidade. Só que aquele homem, um dia, ele foi caluniado, assim como eu, como você. Um dia duvidaram do que aquele homem pregava. Aquele homem foi preso por pregar a palavra de Deus, por falar a verdade, por não ter medo do poder do homem, por acusar os pecados de um homem que era poderoso como Herodes. Aquele homem foi preso por reconhecer nos fariseus uns sepulcros caiados, uns hipócritas que pregavam que não vivia. E um dia ele se viu em meio ao cárcere. E se você for lá em Lucas 7, você vai ver o nosso Jesus se levantando. Aleluia. O meu mestre se levantando em meio à multidão de gente, de pecadores. E levantando e estendendo a mão contra um homem que estava caído, que estava sendo humilhado. E João estava no cárcere e não entendia nada do que acontecia com ele naquele momento. E ele devia estar no canto questionando a ele: por que eu estou aqui neste lugar, meu Deus? O Senhor disse que eu fui chamado para pregar o seu evangelho. O Senhor mesmo disse que nos nascidos de mulher não haveria outro igual a mim. Mas João se viu encarcerado. João se viu atrás das grades. Será que naquele momento ele não duvidou? Será que naquele momento ali ele não olhou e falou: é tudo mentira? Eu tenho certeza que Satanás estava ali do lado de João, entristecendo a ele, dizendo para ele que era tudo mentira. Cadê seu Deus, João? Cadê aquele que você disse que viu como uma pomba descer sobre ele quando batizava? João estava triste, estava amargurado. João estava passando pelos momentos de aflição que a Bíblia diz que nós temos que passar. E naquele momento o diabo aproveitou. Mas aí ele ouviu dizer que Jesus operava milagres em meio à cidade. Ele ouviu dizer que Jesus tinha acabado de ressuscitar o filho de uma viúva, da viúva Naim. E ele chamou todos os seus discípulos e disse: por favor, vai de encontro àquele homem. Vai de encontro ao nosso mestre. Pergunta para ele se eu devo esperar outro. Pergunta para ele se não é ele aquele Messias que havia de vir. O homem, meus irmãos, que viu Jesus ser batizado pelo Espírito Santo. O homem que ouviu os céus abertos e uma voz que bradava dos céus: este é o meu filho amado, em quem eu amo. Será que você é melhor do que João? Será que você merece mais atenção do que João? Pois ele teve que passar por esse momento. Ele teve que ser humilhado, ele teve que ser perseguido. Porque o evangelho do nosso Jesus é um evangelho de cruz, é um evangelho de espinho, de sangue. E se isso não tiver no seu evangelho, no seu ministério, não é o evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas o evangelho do Senhor Jesus é um evangelho de poder. É um evangelho de vitória. E aí, quando aqueles homens se achegam diante de Jesus, a Bíblia diz que ele estava diante de uma multidão. Glória. Que ele fazia cego enxergar. Que ele fazia aleijado andar. Que ele fazia os mortos ressuscitarem. Aleluia. E aí os discípulos olharam. E aí Jesus não precisou falar mais nada. Aqueles homens olharam para trás, pegaram seus caminhos de volta para o cárcere, alegre, pulando, saltando e dizendo: é o nosso Jesus, não há de outro, é ele mesmo. Eles adentraram para dentro do cárcere e alegrou o coração de João. Trouxe de novo a esperança. E o nosso Jesus, quando estava diante da multidão, porque quando ouviram que João duvidou que Jesus era o mestre, a multidão foi a primeira a apedrejar a João. O próprio João Batista, que havia batizado o povo, o próprio João Batista, que havia levado o povo ao arrependimento, naquela hora foi duvidaram dele, e foram primeiro a apedrejar: quem é ele? Quem é este
da multidão e exaltou o nome de João Batista. Foi nessa hora que ele disse que dos nascidos de mulher não havia outro, que ele era profeta e muito maior do que os profetas. Então, irmãos, creia nisso. Creia nas promessas de Deus. Creia nos planos de Deus. Creia no ministério que Deus tem colocado na mão do pastor Sidinaldo, na mão de cada um dos obreiros aqui deste lugar. Aleluia. Creia, porque o que Deus tem passado para o nosso pastor presidente, o pastor Samuel, ele tem passado para as congregações. E eu creio que tem nascido no coração de Deus. E quem estiver no meio desses planos, desses projetos, vai ser abençoado e vai ser glorificado com o nosso Senhor no grande dia. Fica com essa palavra no seu coração.